Boa noite, gente. Eu passei o dia hoje com dor de cabeça, enxaqueca, mas o boa noite de vocês foi muito fraquinho. Não dá uma boa noite de verdade? Boa noite, gente. Melhorou. Melhorou. Gente, hoje a gente vai entrar em um tema que pode parecer que não tem nada a ver com a gente. É o relato de um espírito que foi uma rainha francesa. Mas a gente vai perceber que tem tudo a ver com a gente. Mas antes de adentrar no tema, mais uma vez, minha postura de gratidão a essa casa por esse convite que é sempre renovado. E é uma gratidão porque toda vida que a gente tem a oportunidade de refletir, de falar, de trocar ideias. Estão ouvindo? E agora? Dá para ouvir aí atrás sem o microfone? Deu para entender o contexto inicial, né? Pronto, então toda oportunidade que nós temos de pensar a palavra do Cristo, o Evangelho do Cristo, é sempre muito importante. Mas pensar não com a mente, pegar essa mensagem e levar para o coração, porque aí ela desce com gravidade para as mãos, que é a ação, ou seja, é a nossa transformação, que é o objetivo mais importante do Evangelho do Cristo. Como eu já disse, a gente vai estudar hoje um relato de um espírito que foi rainha na Terra. E isso tem tudo a ver com a gente, como a gente vai já perceber. Eu peço licença a vocês para ler esse relato, para a gente começar a ter contato com essa mensagem. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E com que, para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando, em vez de ser recebida qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que, com tanta avidez, se requestram na terra, para se granjear um lugar nesse reino. São necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que foste, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar aos céus, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar o acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus, ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem, é o traço de união entre o céu e a terra.
não o esqueçais. Que palavras de arrependimento, né? De um espírito que viveu como rainha e percebeu a grande ilusão do nada, como ela própria diz, da matéria. E a gente começa a fazer uma reflexão para nós outros. Como é que a gente lida com a matéria? Qual é o nível de importância que a matéria tem na nossa vida? E aqui eu não estou falando de desprezar simplesmente a matéria. Eu estou dizendo que a matéria deve ser usada e as pessoas devem ser amadas. Mas muitos de nós invertem essa equação. A gente usa as pessoas e ama a matéria. Então precisamos rever nos nossos reinos, nos nossos lares, na nossa convivência na sociedade, o nosso reino do orgulho, do egoísmo, da vaidade. O que é que nós podemos tirar de lição inicialmente com relação a essa mensagem? Esse capítulo inteiro, minha gente, inteiro, meu reino não é deste mundo. A vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista de uma realeza terrestre. O capítulo inteiro nos diz que o nosso lar não é aqui. O capítulo inteiro fala da efemeridade da matéria. O capítulo inteiro fala da temporariedade da matéria. Como eu já disse, vivemos na matéria e precisamos da matéria para sobreviver nesse mundo. Mas a matéria não pode ser o nosso foco principal. Senão a gente se perde. A gente esquece que nós somos espíritos. A gente termina dizendo, eu tenho um espírito. Olha que equívoco. Eu não tenho um espírito, eu sou um espírito. Então a minha vida é infinita, com várias passagens extremamente passageiras nesse orbe. Extremamente passageiras mesmo. Vamos admitir uma vida de 100 anos. Quero crer que todos vamos concordar que é uma vida longa, se vislumbrarmos a vida material. O que é que isso na eternidade significa? Um grãozinho de areia no deserto, uma gota d'água no oceano. Quero crer que muito menos do que isso. Então são breves passagens que às vezes a gente deposita todos os nossos recursos, toda a nossa energia no passageiro, no efêmero, e esquecemos do que nos enche o coração, dos que nos pacifica, dos que nos faz galgar os patamares, as escadarias dessa evolução infinita que tem à frente de todos nós. A rainha francesa, ela nos traz de cara uma certeza que quero crer que todos nós temos, é que a vida continua. Vejam só, alguém que morreu, na nossa linguagem desencarnou e continua se comunicando, com toda a lucidez, com toda a lembrança do que ela viveu aqui na Terra. Então realmente a vida continua. A morte não encerra nada, é só um trocar de roupas. Quero crer que todos nós conhecemos essa realidade, não importa se somos espíritas, católicos, budistas, evangélicos, todos nós acreditamos na eternidade do espírito, da alma, seja lá o nome que a gente dê. Mas a gente vive como se realmente acreditasse? No nosso cotidiano? Ou será que a gente vive como se o nosso horizonte existencial fosse apenas esses breves momentos aqui na Terra? Porque me parece que a grande maioria de nós vive como se nunca fosse desencarnar. E termina desencarnando sem ter verdadeiramente vivido. O que é que isso significa? Eu pautei toda a minha existência na matéria. Perdi uma encarnação. E o que é perder uma encarnação se eu vou ter infinitas outras? Perder oportunidades. Porque a encarnação, minha gente, é uma oportunidade. Na mesma existência, às vezes a gente não olha para trás e diz, poxa, como eu queria voltar, como eu queria fazer diferente. Uma reencarnação é sempre uma oportunidade de fazer diferente, de mudar, de reparar os equívocos passados, de aprender novas experiências. Vamos voltar aqui para a rainha. Será que essa rainha foi a famosa Maria Antonieta, Adelaide de Poitiers, Joana de Évreux? Será que foi uma dessas, dentre as quase 60 rainhas que a França teve? Ela não disse qual foi o nome dela. Sabe por quê, minha gente? Porque não interessa. Não interessa a nós o personalismo. E aqui
vai um alerta para nós espíritas. Quantas e quantas vezes a gente não fica perguntando, cadê Emmanuel? Quem é Emmanuel? Ele encarnou? Onde é que ele está? Qual é o estado? Para quê? Que diferença faz a gente saber quem é a reencarnação de Emmanuel? A gente só precisa saber que tem mais um espírito de luz aqui entre nós para nos auxiliar. Eu tenho uma admiração pessoal muito grande por um palestrante, e para mim ele está no top das galáxias. Muito provavelmente ele não vai achar isso por causa da humildade dele, que é Arthur Valadares. De que me adiantaria saber quem é Arthur Valadares? Quem foi Arthur Valadares? Será que ele foi Francisco de Assis? Será que ele é Emmanuel? Será que é Joana de Ângeles? Não interessa, gente. Isso parece mais um afago à nossa vaidade. Saber as vidas passadas de Divaldo Pereira Franco, de Chico Xavier. Para quê? Vamos pegar as obras desses homens. Vamos pegar a história desses homens. Quando nós buscamos muito e parece que aqui a rainha nos dá algo nesse sentido. O simples fato dela não dizer qual é o nome dela é para dizer, não interessa quem eu fui na Terra. Interessa o exemplo, nesse caso, de uma atitude negativa. Como também não interessa quem foram os exemplos positivos. Interessam as obras e não os nomes. Então, quando a gente começa a se ligar muito aos nomes, a gente termina esquecendo as obras. Vamos pensar nas obras e não nos homens. Mais uma vez eu peço licença para voltar para o trecho da rainha, só que de uma forma diferente. Eu quero pegar alguns pontos desse relato dela e dissecando e discutindo com vocês para vocês perceberem quão rico, quão maravilhoso, quantas experiências esse texto nos traz. Ela começa dizendo, Cristo disse, meu reino não é deste mundo. Vamos analisar essa frase. Realmente o reino do Cristo não é deste mundo, nunca foi deste mundo. E o nosso reino também não é deste mundo. Com certeza o nosso lar não é aqui. Nós somos da nossa pátria espiritual do infinito. Estamos aqui de passagem. Estamos aqui breves momentos. Mas quando o nosso foco é a matéria, a gente esquece que o nosso reino também não é deste mundo. E a gente vive como se o nosso reino fosse desse mundo. E por mais assustador que possa ter sido quando essa rainha de França desencarnou, ela percebeu também que o reino dela não era na terra. Não à toa que ela disse que tudo que ela tinha na terra é comparado ao nada. Mas adiante ela diz, o orgulho me perdeu sobre a terra. O orgulho muitas vezes nos impede de viver efetivamente, como espíritos. Viver não com um horizonte de 80 a 105 anos. Nos impede de viver como espíritos. Porque, inclusive encarnados, a nossa missão é vivermos como espíritos. Espíritos que se transformam, espíritos que olham para si mesmos e dizem, qual vai ser minha revolução de hoje? No que é que eu posso me melhorar? Então, o nosso orgulho, por muitas vezes, nos impede de viver uma vida como espíritos. Ele nos impede de conhecer, de acessar a realidade que simplesmente nós estamos aqui de passagem. Se nós olharmos para o nosso cotidiano, dentro do nosso atropelo, do nosso trabalho, na nossa família, o tempo inteiro a gente está esquecendo que está aqui de passagem. Aí o Cristo disse, buscai o reino dos céus, que o resto virá por acréscimo. Como a gente esquece que somos espíritos, a gente busca tudo. Se sobrar um tempinho, a gente vai buscar o reino dos céus. Se sobrar um tempinho, eu vou na casa espírita. Se sobrar um tempinho, eu vou praticar caridade. Porque o principal
é a matéria, é a produção no mundo material. A matéria normalmente compreende, preenche a maior parte das nossas ocupações. E é que nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Não é que eu vá deixar de trabalhar no mundo material para ficar orando. Mas o meu trabalho pode ser uma extensão da minha vida como espírito. No meu trabalho eu posso praticar caridade com aquele colega que está com um olhar triste. No meu caminho de volta para casa, eu posso parar para conversar com alguém que está com um ar de desesperação. Um indigente, um mendigo. Na minha vida cotidiana, eu posso levar o Evangelho desde a hora que eu acordo até a hora que eu acordo de novo, que é 24 horas. Inclusive, quando fôssemos dormir, nós deveríamos orar para pedir trabalho. Que Deus nos permita, em desdobramento, trabalhar. Então, vamos manter isso no nosso coração. E uma questão da passagem. Tem uma historinha que eu sempre achei muito interessante. Um homem procurava o maior sábio do mundo. E ele botou uma mochila nas costas e saiu, perambulando pelo mundo. Foi visitar alguns países à busca desse sábio, procurando um castelo. E lá ele esperava encontrar um Salomão, com uma biblioteca gigantesca onde aquele sábio adquiriu conhecimentos. Mas nesses castelos ele não foi encontrando esse homem sábio. E decidiu voltar para casa. Mas antes de voltar para casa, ele, comendo a última refeição, disse que procurava aquele homem sábio. E o rapaz que estava servindo a refeição disse: aqui nesta pequena cidade tem um homem que é muito sábio. Talvez o homem mais sábio do mundo. Ele disse: então vou na casa dele. Qual é o palácio dele? Ele disse: não, ele não mora em nenhum palácio. Você pode seguir essa trilha que você vai encontrar o local onde ele reside. E o homem, com a mochila nas costas, pronto para voltar para casa, seguiu aquela trilha. Ao final da trilha, ele viu uma pequena cabana, muito humilde, parecia ter um cômodo só. E ele bateu a porta. O homem atendeu, com roupas maltrapilhas, mas com um olhar muito sereno, e disse: pois não, meu irmão. Ele disse: eu estou procurando o homem mais sábio do mundo. Talvez tu bateste na porta errada. Eu sou só um viajante em busca de mim mesmo. Mas, por favor, entre. Quando ele entrou na casa, ele viu uma humildade extrema, uma cadeira, uma mesa, poucos livros, uma única peça de roupa, um fogão a lenha. Ele achou aquilo muito intrigante. E ele disse: onde estão suas coisas? E o homem disse: à minha volta. Aí o sábio olhou para ele e disse: se assente. E ele se sentou na cadeira e disse: mas só isso? E o sábio disse: é, só isso. Isso é tudo que eu tenho. E ele disse: não precisas de nada mais. E o sábio olha para ele e disse: aqui tem muito mais do que o que eu preciso. E tu? Olhas o que tu tem, apontando para a mochila do homem. E o homem disse: mas eu estou aqui de passagem. O sábio olhou para ele em meio a um sorriso e disse: eu também. Nós precisamos nos sentir como esse sábio, que sabe, que tem a real compreensão que nós estamos aqui de passagem. Voltando para a rainha, ela nos diz: o nada dos reinos do mundo. Gente, o que é a matéria comparada com o infinito? Quando ela diz que ela foi rainha, todas as pompas, todas as honras que um ser humano pode ter na matéria, e ela compara isso ao nada, isso é significativo para nós. Isso é uma lição para nós. A matéria é importante, mas se compararmos a matéria com o infinito, ela é o nada. Ela perde completamente o sentido, a razão e qualquer importância. E para provar que a matéria é um nada, é só a gente responder essa pergunta: o que é que a gente leva em termos materiais? Quando a gente responde essa pergunta com emoção, com o que tem dentro do nosso coração, a gente descortina essa realidade, que nós estamos aqui de passagem e que a matéria é um nada.
Continuando nessa toada, a rainha diz: o que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Um questionamento muito significativo que mais uma vez a gente vai trazer para nós. O que é que a gente leva, minha gente? A gente leva o que a gente é, não o que a gente tem. Ou o que a gente acha que tem. Porque até esse tenho é uma ilusão. Nada passa de um empréstimo. Nada passa de algo que vai ter que ser devolvido. Precisamos sempre valorizar o que nós somos. E aí nós precisamos sermos melhores a cada dia. Dentro da nossa possibilidade, da nossa capacidade emocional e espiritual, nós precisamos nos desenvolver, porque isso é uma missão de todos nós. Cada um tem suas missões específicas, mas a missão de progredir ela é comum a todos nós. Então nós temos a obrigação de desencarnar um pouco melhores do que encarnamos. Então aí eu estou investindo no ser que eu vou levar. Tudo que eu sou eu levo. Tudo que eu penso que tenho, eu deixo. Voltando para a rainha, ela diz: rainha, pensei chegar no reino dos céus, mas que desilusão. Na parte espiritual, a gente só chega com a bagagem espiritual. E repetindo o que eu disse no começo, um bom treino, um bom teste para nós no dia a dia é a gente olhar para a matéria e dizer: eu uso a matéria e amo as pessoas. E ver se aquilo é verdade dentro do meu coração. Eu uso a matéria e amo as pessoas. Porque realmente eu posso usar a matéria, ela está aqui à nossa disposição. Tem uma corrente filosófica, tinha uma corrente filosófica que hoje perdeu muita força, que era a corrente filosófica dos cínicos. Parece até uma coisa pejorativa, mas à época não era. O cinismo era uma corrente filosófica séria. E o que é que os cínicos, os monges cínicos pregavam? A abstenção completa e total da matéria. Tem até uma historinha que um monge cínico, ele só tinha de matéria o que ele podia carregar no corpo e só o que fosse absolutamente útil. Ele não tinha casa e ele não tinha nada que não tivesse junto ao corpo dele. E um dia ele estava meditando à beira de um lago, um cavaleiro parou, desceu, pegou água com as duas mãos daquele lago e bebeu. Aí o monge cínico pega uma caneca que estava amarrada à roupa dele e joga fora. Como quem diz assim: eu não preciso dessa matéria. Só que vem o estoicismo, que é uma corrente filosófica posterior ao cinismo. E ela vem nos ensinar exatamente isso, que a matéria existe, está aqui à nossa disposição para ser usada, não para ser amada. Então, está à nossa disposição e nós podemos perfeitamente usá-la. Os bens materiais estão aqui para serem usados e as pessoas para serem amadas. Voltando para a Dona Rainha, fatuidade, que quer dizer presunção, dos homens e das grandezas que tão avidamente buscam sobre a terra. Ela fala, sabe de quê? De Maya, ou Maya, que em sânscrito quer dizer a grande ilusão da matéria. Porque a matéria nada mais é do que uma ilusão. E aí, nesse contexto, vamos olhar mais uma vez para nós. Veja que é equívoco se eu dissesse para vocês: eu sou um palestrante espírita. Não é verdade isso. Porque eu levo essa característica de ser um palestrante espírita. Na encarnação seguinte, talvez, por uma questão de resgate, eu venha sem a fala. Na encarnação seguinte, talvez, para uma questão de aprendizado, eu venha com alguma dificuldade de raciocínio. Então eu posso dizer que eu sou palestrante espírita? Não. Eu posso dizer no máximo, eu estou palestrante espírita. E aí, o que diz, eu sou doutor, também não pode dizer pela mesma razão. Tudo bem que o estudo, o intelecto que a gente absorve, sempre fica. A gente vai crescendo intelectualmente, encarnação a encarnação. A gente não perde esse conhecimento, pelo menos não perde ele completamente. Mas os títulos ficam. Então eu não sou doutor, eu estou doutor. Eu sou rico,
Olha que equívoco. A matéria é só emprestada. Se fosse minha, eu levava. Se fosse minha, eu chegava lá com toda a minha riqueza, como a rainha se iludiu pensando que ia chegar com a realeza. Mera ilusão, meus irmãos, mera ilusão. Percebam como esse relato a gente pode tirar muitas coisas de uma rainha da França para a nossa vida cotidiana. E continuando com ela, para preparar um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugaste. Para a gente ter um lugarzinho na nossa pátria, no nosso reino, que é o reino do Cristo, que é o nosso reino, que é o reino de Deus, a gente precisa fazer, a gente precisa ser, a gente precisa se transformar. E ela já dá uma dica. A abnegação, que é o desprendimento, o altruísmo. Humildade, que é a assunção de responsabilidade sem arrogância, sem prepotência. Caridade, que é a busca do benefício, do auxílio ao próximo. Benevolência, que é a bondade em relação às outras pessoas. E como diz ela, o importante é o bem que fizeste, as lágrimas que enxugaste. Minha gente, enxugar lágrima é uma coisa tão importante, tão importante. Porque quando você dá o alimento, você nutre o corpo físico. Quando você enxuga uma alma, você enche aquela alma de esperança. Quando você enxuga uma lágrima, você enche aquela alma de esperança. Você acolhe aquele ser que está em dor. E vamos pegar nós com as nossas dores. Não sei se em relação a vocês, mas eu já esqueci muitas e muitas pessoas que riram comigo. Mas eu nunca esqueci ninguém que chorou comigo. Ou seja, quem esteve comigo nos meus momentos de dores, eu nunca esqueci. Agora, os que riram, que estiveram na brincadeira, que estiveram nos momentos felizes, a grande maioria deles eu nem lembro mais. Não é dizendo que eu estou velho, que eu estou esquecendo as coisas de antigamente. Mas realmente, foi efêmero. Agora, quem chorou comigo desde a infância, quem esteve comigo na dificuldade, eu me lembro de todos. Então vamos consolidar em nós essa capacidade, como espíritos, como espíritas, enxugar lágrimas. Ah, Rômulo, mas eu não sei o que dizer na hora de dor. Esteja ao lado. Às vezes não precisa nem uma palavra. Às vezes o seu olhar já diz, poxa, você está comigo. A gente não precisa de nenhuma habilidade especial para enxugar lágrimas. A gente só precisa de boa vontade e amor. Chegar junto daquela pessoa que está em dor. E principalmente no mundo que nós estamos rodeados de irmãos, irmãs, adolescentes, idosos, crianças com ideação suicida. Nós precisamos estar muito alerta para essas pessoas que estão em dor profunda. Assumir uma postura não de crítica, mas de extremo respeito. E o que tiver ao nosso alcance, nós irmos lá enxugar as lágrimas delas. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se os pudessem guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões. O reino terrestre é uma mera ilusão. É uma ilusão nós nos apegarmos ao que passa. É uma ilusão eu destinar toda a minha energia a algo que é passageiro, algo que já vai embora. Porque de uma forma ou de outra, tudo que a gente amealha na matéria a gente vai perder. De um jeito ou de outro. Nem que seja no dia que a gente não vai mais poder ir a nenhum compromisso, porque a gente vai cancelar toda a nossa agenda, que a gente não vai mais poder firmar nenhum contrato, porque a gente desencarnou. Nem que seja nesse dia, mas tudo vai se perder. E às vezes nos vinculamos tanto à matéria que existem nas obras auxiliares muitos relatos de espíritos que estão preocupados com a herança. Meu Deus, o que eles vão fazer com os meus bens? Veja que preocupação sem sentido para um espírito. Ele não percebeu ainda que os bens não são deles.
Ele não se apercebeu ainda que ele não é matéria, que ele não é proprietário. Ele é um espírito, que tem muito mais vantagens do que a matéria. Mas cego pela matéria, ele não percebe a vantagem de ser infinito, a vantagem de não morrer. Vejam só, que vantagem, nós não morremos. Mas o apego à matéria faz ele se vincular, mesmo na pátria espiritual, ao que é passageiro, ao que é temporário, ao que é efêmero. A vida na matéria, minha gente, ela traz algumas características. Incerteza quanto ao futuro. Um gasto muito grande de energia, uma busca desenfreada. Nós mesmos nos perdemos. Nós mesmos perdemos a conta do que nós fazemos de mal para a nossa existência, para a nossa evolução. A matéria, e quem vibra só na matéria, tem na morte algo absolutamente apavorante. Justamente porque no íntimo sabe que vai ser a hora da despedida. Eita, vou me despedir do meu carrinho, gosto tanto dele. Vou despedir da minha casa, vou despedir do meu dinheiro, da minha poupança, dos meus bens, do meu corpo, que é a matéria. Então, se ele se considera aquele corpo, imagine a dor que vibrar na matéria tem. Veja o adoecimento, o envelhecimento, a dor física, como ela é impactante para nós que, como a rainha, quando encarnada, nos vinculamos exclusivamente à matéria. E o contraponto disso? A vida espiritual. Quando o seu olhar não é o olhar da matéria, mas o olhar do espírito, as dores da matéria são pequenos contratempos necessários para a nossa evolução. Então a gente passa pela dor de uma forma mais tranquila. E qual será aquela importância daquela dor se eu sou eterno? Então aquela dor, mesmo que aquela dor dure uma encarnação inteira, os 100 anos que eu falei no começo, que importância isso tem se eu sou infinito? Então me parece que olhar com os óculos do infinito, é algo bastante vantajoso para nós. As tribulações são pequenos incidentes que a gente acolhe com paciência. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente usa o óculos do infinito e abre mão dos óculos da matéria, a gente percebe que tudo, absolutamente tudo na vida passa, sem exceção. Mas a gente tem que alertar a consciência. Porque nós comumente dizemos, tudo que é ruim passa. Porque nós, em especial nós ocidentais, a gente tem a mania de separar o bom do ruim. Quando na realidade são fatos importantes para a experiência do Espírito Eterno. Mas a gente separa o bom do ruim. E quando a gente que diz tudo passa, a gente só pensa no ruim. Ah, essa doença vai passar, tem paciência. Ah, essa crise financeira vai passar, tem paciência. Mas a gente precisa perceber que o que a gente considera bom também vai passar. E tudo bem. A nossa família vai passar. Eu, minha esposa, mas rapaz, eu amo tanto minha esposa, eu me apego tanto a isso. Não adianta. Vai passar. Meu filho de 7 anos, que hoje é tão bom sentar, brincar com ele, interagir com ele, vai passar. Ele vai crescer, vai casar, vai para a casa dele, eu vou desencarnar, minha esposa vai desencarnar. Então, nessa formatação, na matéria, tudo passa. E quando a gente tem a visão do Espírito, a gente percebe que o bom passa, o ruim passa e que tudo bem. As experiências na matéria são para ser passageiras mesmo. E quando a gente está com esses óculos maravilhosos, a gente percebe que a morte perde o pavor. É mais uma transição. É uma porta para a libertação. É o começo de uma nova oportunidade. Uma oportunidade de fazer as coisas diferentes. Vamos pegar essa mensagem dessa rainha, gente? Porque já é quase na hora e hoje eu não posso passar do tempo que o Soares está aí, né? Então depois ele não deixa eu voltar, né? Então é melhor eu acabar no horário certo. Então, vamos pegar essa mensagem e levar para o nosso dia a dia. Nós não somos reis, não somos rainhas na Terra. Pelo menos acho que não. Mas
Nós temos os nossos reinos. Às vezes nos nossos lares a gente age com tirania, como se aquilo fosse um pequeno feudo, um pequeno reino. Às vezes na sociedade a gente tem determinadas circunstâncias que a gente age como o rei daquilo ali, ou a rainha daquilo ali. Às vezes na casa espírita a gente quer impor algo como se fôssemos reis ou rainhas. E tem mais, vamos olhar para os nossos reinos emocionais, o reino do egoísmo, o reino do orgulho, o reino da vaidade. E vamos trabalhar tudo isso dentro de nós, para percebermos que nós não somos daqui, que nós simplesmente estamos aqui. E como o sábio nos ensinou da historinha, que não é verdade, mas ela tem uma grande lição para todos nós. Estamos aqui de passagem. E o nosso objetivo é vivermos emocionalmente e espiritualmente bem dentro dessa realidade. Fazia 2 meses, junho e julho, que eu não vim aqui. Estou voltando. Mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade. Para mim é um momento do mês maravilhoso estar aqui com vocês. Obrigado, que a paz esteja com todos vocês.